Leandrinho, na verdade. Leandrinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Palco Digital. E o Leandro, pessoal, o Leandrinho vai falar sobre o quê? É uma palestra de reflexão, certo? É uma palestra de reflexão. Ele vai falar sobre a sua irresponsabilidade digital versus o Covid-19. Talvez você ainda tenha tempo. Então, essa reflexão que o Leandrinho vai despertar com a gente, ele vai despertar em cima de todo o background que ele tem. Leandrinho Vieira é fundador e CEO da Apic, que é uma empresa referência em WordPress, pessoal. No Brasil, com a sua especialidade técnica de marketing e negócio, essas estratégias de marketing e negócio, ele já ofereceu para muita empresa e para muito cliente, ajudando muita gente com essa solução incrível que é o WordPress e com a especialidade que ele tem e oferece nos serviços da Apic. Leandrinho, seja muito bem-vindo. Você pode começar a palestra aí. Você vai ter o seu tempo aí de 20 minutos. E na volta, Leandrinho, você não escapa das perguntas que eu e todo o público fará para você assim que você acabar a apresentação. Fechado, Leandrinho? Combinado. Deixa comigo. Fechado. Um abraço e até daqui a pouco. Boa apresentação, boa palestra, Leandro. Abraço. Valeu! Pessoal, muito boa tarde para cada um de vocês. O papo hoje é sobre a sua irresponsabilidade digital versus todo esse cenário de pandemia de Covid-19 e talvez você ainda tenha tempo. Infelizmente, você postergou todas as suas possibilidades de transformação digital. Talvez você não tenha acreditado e você foi postergando essas necessidades digitais que o mundo foi nos apresentando. A pandemia chegou, veio com tudo, e infelizmente ela cobrou a conta. E para muitos empresários essa conta foi alta. Mas a gente não pode dizer que fomos pegos de surpresa, porque na verdade nós não fomos. A temática a qual a gente está discutindo aqui já se fala há décadas no mundo, no Brasil, só que de uns anos para cá, isso vem ganhando uma ascensão muito mais forte. E, consequentemente, nós não observamos alguns cenários, isso nos fez tomar algumas decisões equivocadas. E quando a gente toma a decisão equivocada, é difícil acreditar de que nós fizemos isso. Muitas vezes nós acreditamos que o futuro ele era distante. Será mesmo? Veio um vírus, veio uma pandemia e mostrou que o futuro ele é agora. Ele é o presente o qual a gente convive. Infelizmente, nem todos nós tivemos o protagonismo devido para que a gente pudesse liderar a transformação necessária que as nossas empresas sempre precisaram. No entanto, algumas das vezes nós somos complicados, a gente tem que lidar com várias questões nossas, como o ego, ressignificar algumas crenças, imaginar que isso não vai acontecer conosco, mas acontece. Mas eu também não vou te dizer que a sua mudança tem que ser para ontem, porque o ontem, meu amigo, já foi, já passou. A sua mudança, na verdade, ela tem que ser imediatamente, now. E talvez você tenha tempo. E por isso, me apresentando novamente, eu sou Leandrinho Vieira, eu sou fundador e CEO da Apic, empresa especializada em WordPress, foi a primeira no Brasil há 12 anos a apostar tudo nessa plataforma, que hoje é a plataforma líder mundial. E caso você queira se conectar comigo, está aí nesse slide um QR Code do LinkedIn, para que a gente possa manter contato, e as pessoas que se conectarem comigo e falar que foi por intermédio aqui do Digitalks Expo, eu vou te enviar alguns links, referências que eu vou citar nessa palestra, para que você possa se inteirar ainda mais do assunto, dado que num prazo de 20 minutos a gente não vai conseguir fazer tudo. Meu objetivo aqui hoje é te provocar, trazer algumas questões muito importantes para você começar a aplicar e pensar a respeito ainda hoje. Caso você queira se conectar comigo também no Instagram, fica à vontade, tá bom? Enquanto isso, vocês se conectam aí, eu vou tomar um pouquinho de água.
Pessoal, muito se fala sobre a tão falada, questionada, vivida, experimentada transformação digital. Muitas pessoas acreditam que isso é um bicho de 7 cabeças, que é complexo, e não é. Você precisa entender que transformação digital nada mais é do que processo. Quando você começar a virar essa chave, tudo vai ficar muito mais fácil e mais simples de você começar a implementar. É uma mudança de processo que você vai fazer uso de tecnologia para que você possa impactar o seu negócio. Impactar, mas de uma forma muito positiva através da tecnologia. E, consequentemente, você vai melhorar muito a sua relação para com seus clientes, o seu mercado, os seus fornecedores, a sua equipe, a sua comunidade, ou seja, todo o ecossistema o qual a sua empresa está inserida. Então, passe a enxergar a transformação digital como um processo, como adequação de processo, o qual vai te permitir aplicar, seja no seu negócio hoje, da forma como ele existe, e é possível, e você não precisa ficar olhando essas empresas modernas, disruptivas que surgiram, né, que já nasceram digital, totalmente transformadas. É possível aplicar hoje no seu negócio. Você só precisa virar as chaves, algumas drives mentais, tá? Mas é muito importante que você tenha ciência de que o conforto, você vai ter que esquecê-lo. Você vai ter que abandonar que não tem espaço para ter conforto. Você tem que ir logo para o campo de batalha, porque é lá, verdadeiramente, que as coisas acontecem. Não é isso mesmo? E o nosso primeiro campo de batalha, qual que é ele? De todo empresário, de toda empresa, qual que é o oxigênio das nossas empresas? Vendas. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. E se eu falo do mercado B2B, ou seja, empresas vendendo para outras empresas, muita gente teve e tem ainda toda a sua operação de venda baseada no field sales, que é a venda a campo, onde você tem que visitar vários clientes. Veio uma pandemia, e aí, como que você vai para a rua? Como que as pessoas vão te atender? Então, quem tinha todo o seu negócio 100% baseado nesse modelo, ficou complicado. O que que eu faço? Adote Inside Sales, ou comece a adotar um pouco mais desse tipo de estrutura. Aqui eu trouxe uma definição do blog da MeTime, que define exatamente o que é Inside Sales. Inside Sales, pessoal, nada mais é do que você ter uma estrutura de vendas interna, né, o seu time de pré-venda, de venda, o qual faz uso de canais digitais, como e-mail, telefone, rede social, vai usar o Zoom, Google Meet, diversas outras plataformas, WhatsApp, FaceTime, para que possa se conectar, para que possa fazer o máximo de interações e reuniões possíveis com um volume muito maior de cliente. E é interessante, se nós observarmos essa imagem que eu trouxe para vocês, ele é um artigo da Harvard Business Review, que fala de Growing Power of Inside Sales. Observe a data disso aí, 2013. Ou seja, há mais de 7 anos atrás. Só que ninguém, às vezes, se atentou para isso aí. Inclusive, algumas pessoas que eram da área de vendas, gestores de vendas, porque estavam confortáveis com o seu processo de field sales. E uma coisa que é bem interessante, quando você adota uma estrutura de inside sales, você consegue reduzir o que toda empresa gostaria de reduzir, o seu CAC, ou seja, o seu custo de aquisição de clientes. Porque você vai ter uma estrutura muito mais enxuta, porque uma operação de field sales, ela te exige o quê? Exige visita, exige você tomar um cafezinho com seu cliente, inclusive eu vou fazer isso aqui agora. Te exige, às vezes, ter que sair para almoçar, para jantar com o cliente, fazer uma série de atividades. Isso te consome muito mais tempo, muito mais interação e, claro, muito mais custo, que vai impactar no seu custo de aquisição do seu cliente, vai reduzir o quê? A sua margem. Ok? E quando eu falo de B2C, ou seja, a venda para o consumidor, muita gente negou o e-commerce o quanto pôde. Tinha sua loja física, você estava num local muito bem estruturado fisicamente, que passava milhares de pessoas o tempo todo,
Então você tinha o conforto de que eu não precisava olhar para o futuro, nem olhar para o futuro, mas olhar para o lado, o quanto as pessoas estavam comprando no e-commerce ano após ano. Então a questão que muito se perguntava, vou fazer um e-commerce ou não, não era se ou, é sim e. Eu precisava ter minha loja física, porque eu tenho um negócio ali que está estruturado, mas eu preciso começar a caminhar também para o e-commerce, porque o comportamento das pessoas está mudando. Principalmente dessa nova geração, que está chegando no mercado e com poder aquisitivo. E aí muita gente, infelizmente, ainda está, né, em alguns locais, infelizmente, com mais de 5 meses de uma operação fechada. Fechada. Qual empresa no Brasil consegue ficar 5 meses fechada, sem faturamento? Será que um e-commerce, numa hora dessa, não te ajudaria? Eu sempre aconselhei todos os meus clientes, as pessoas com as quais eu conversava, de que, olha, e-commerce não é fácil, não é para qualquer um. A minha sugestão é, comece devagar, monte uma estrutura bem pequenininha, vai testando, vai aprendendo. Consequentemente, depois, você vai ficar mais confortável para poder aumentar a sua operação. E quando veio a pandemia, todo mundo teve que atropelar tudo, aprender da noite para o dia. E o que é mais interessante nisso tudo é que o sucesso ele tem vindo para todos que estão no e-commerce, independentemente de vários critérios. Observem essa estatística aqui, divulgada recente pelo Web Shoppers, a versão 41, que nos mostra o impacto do e-commerce, né? Desculpa, o impacto do Covid-19 no e-commerce. Olha que interessante o quanto que teve a variação de faturamento na região norte. Normalmente, e até hoje isso ainda acontece, a região sudeste no Brasil é a que mais fatura. Mas olha esse gráfico que interessante, o quanto que a variação foi significativa na região norte. E olha, mais interessante ainda, isso daqui, ó. O e-commerce cresceu 16% em relação a 2019. E esse gráfico aqui, ele não contempla Covid, ok? São dados que chegaram mais precisamente, assim, do ano passado. E aí, se a gente olha aqui, ó, o que é interessante também, olha algumas mudanças de comportamento. Vendas online em farmácias mais que dobraram com a pandemia. Claro, todo mundo querendo um monte de remédio, todo mundo, com perdão da expressão, fudido dentro de casa, o consumo aumenta. Mas eu duvido que muitos de vocês compravam remédio pela internet ou pelo celular. Era muito normal você ir até a farmácia. Em algumas regiões mais do interior, era comum você ligar, né, que você conhece ali o farmacêutico, que é seu amigo. Olha o Mercado Livre. Essa notícia aí, pessoal, é do dia 26 de agosto, de ontem, tá? Isso aqui é conteúdo muito, muito, muito fresco. O Mercado Livre contratou 60 carretas para fazer entrega. E vai ter mais 90 até dezembro. Correio está de férias, vai ficar parado, cruzar os braços? Não, é sair da zona de conforto. O que você pode fazer diferente? Olha aqui o caso de uma empresa que fez diferente há muito tempo, vem fazendo com a transformação digital, que é o caso da Magazine Luiza. Observem a cronologia dessas notícias aí. Se a gente pegar no dia 28 de julho, né, até a ordem está inversa aí, duas grandes notícias. Magazine Luiza lança cashback para a sua carteira digital. E aí eu fico a repetir a imagem aqui. I'm so sorry for that. Oh, Jesus. E o Magalu também comprou startup que conecta fabricantes a consumidores finais. E o Magazine Luiza vem fazendo várias aquisições ao longo desse tempo para poder aproveitar a transformação digital e liderar essa transformação frente aos varejistas do Brasil. E outro ponto muito importante, outro pilar, sobre a sua presença digital, a presença digital do seu negócio. Não sei se você sabia, mas o YouTube, ele é o segundo maior buscador da internet. Muita gente pensa no Google, ele é o primeiro, sem dúvida nenhuma, mas o segundo disparado e que está num crescimento muito significativo é o YouTube. As pessoas não assistem mais televisão. São poucas. As pessoas estão buscando conteúdo no YouTube, na Netflix, no Amazon Prime e diversos outros canais. E a sua empresa? Tem um canal? Você produz vídeo? Você está criando possibilidade de ser encontrado onde as pessoas estão? E o Google? O Google constantemente ele vem mudando as suas regras e fazendo com que várias pessoas tenham queda no resultado orgânico.
E o Google, não sei se você sabe, para muitos sites, ele representa, às vezes, 80% ou mais dos acessos. É muita coisa. Então, é muita dependência. Eu costumo brincar que a gente trabalha para o Google. Toda mudança que ele anuncia, a gente corre atrás, querendo fazer para não perder essa relevância. Mas o que é muito interessante de pensar, que o que você precisa fazer para o Google é o básico. Às vezes, nem o básico, algumas empresas se preocupam em fazer. Por exemplo, fazer a implementação do design responsivo, onde você pensa primeiramente a interface para uma tela do dispositivo móvel e depois para o desktop, principalmente se você for do mercado B2C, para o atendimento por consumidor final. Caso você não tenha esse tipo de atitude, você vai ser penalizado. Por quê? Porque o Google está olhando o que os usuários querem, como que ele pode satisfazer melhor os usuários. Só que você, nesse exato momento, você não tem que pensar em design responsivo somente, você tem que ir além, você tem que ir para o mobile first. E eu venho falando sobre isso aqui no Brasil desde 2016, e tem pessoas que ainda não conseguiram virar a chave para poder pensar mobile first. E, basicamente, você tem que pensar nisso porque 80% dos acessos são mobile, como eu falei, principalmente no mercado B2C. Quando a gente vai para o mercado B2B, é natural esses números inverterem. 20% de mobile, 80% de desktop, porque as pessoas estão no trabalho, diante de um notebook, por exemplo. Mas eu costumo falar muito sobre uma tríade, que ela fala do dia, do horário e do lugar. Ou seja, durante o dia, por exemplo, de segunda a sexta-feira, num horário convencional aí de trabalho, os consumidores têm um padrão no mercado B2B. 80% desktop, 20% mobile. Quando sai desse horário, inverte. Quando vai para sábado, domingo, inverte mais uma vez. Aí já vira 80% mobile, 20% desktop. E quando a gente está falando do mercado B2C, isso inverte completamente. E olha que interessante, mais uma vez, esses dados do Web Shoppers 41. Olha o quanto de importância que o e-commerce, ou seja, o e-commerce mobile, vem ganhando aqui nas vendas online. Tanto em faturamento, quantidade de pedido. Isso é bem interessante. Embora a gente perceba uma pequena retração no valor do ticket médio, mas a quantidade de pedidos foi mais de 60%, o faturamento quase 60% também, foi 5,5%. E em novembro do ano passado, pela primeira vez no Brasil, as compras via mobile ultrapassaram o desktop. Ou seja, é um crescimento impressionante. E o que dizer também, nessa pandemia, dos nossos escritórios e o home office? Só que hoje, gente, a gente não pode ter, quem não tinha experiência como home office, você não pode tirar, eu não te aconselho tirar conclusões nesse momento. Porque, na verdade, nós não estamos vivendo um home office de verdade. O que estamos presenciando é um confinamento. Ou seja, estou dentro de casa, trabalhando, acaba o meu trabalho, eu continuo trabalhando, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde sair, eu não posso ir meus amigos, não posso ir nos bares que eu gosto, não posso me divertir o tempo inteiro dentro de casa. Então, o que muitas pessoas experimentaram foi um home office bem entre aspas. Na verdade, foi um confinamento. Por isso, não tire as suas conclusões precipitadas sobre esse modelo, né? Alguns chamam de teletrabalho, mas o que é muito importante de você pensar que muitas pessoas tiveram uma diminuição muito significativa de custos e um aumento muito grande de produtividade. A gente, que é uma empresa de tecnologia, por exemplo, nós temos um escritório, não temos mais, 100% do nosso time está em home office. Com 5 meses, nós já espalhamos a nossa participação de pessoal em quase todas as regiões do Brasil. Está faltando alguns da região norte para a gente completar. Nos permitiu ter uma diversidade de pessoas muito interessante para a nossa empresa. E o que é bem interessante de pensar também era o quão triste e angustiante observar a rotina, principalmente de alguns paulistanos que eu acompanhava, para eles poderem ir até o trabalho. Essas pessoas demoravam 2 horas, geralmente, para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, 4 horas por dia da sua vida você perdia, porque você estava se deslocando até o trabalho.
E muitas das vezes num transporte público cheio, lotado, onde você parecia ali uma sardinha, aquela coisa toda. E era muito triste observar a vida de algumas pessoas que sofriam com esse tempo todo de deslocamento. É claro que algumas profissões, que algumas funções, infelizmente, não nos permite o trabalho em home office. Mas caso você tenha essa oportunidade, está experimentando isso legal, dê uma chance também pós-pandemia, porque você vai conhecer o home office de verdade e não o confinamento o qual você está vivendo. E o que dizer também das nossas reuniões online? Quantas empresas somente com a pandemia descobriram Google Meet, Zoom, FaceTime, WhatsApp, Skype e diversas outras plataformas? Exigia que você tinha que viajar, se você fosse de outro estado, pegar um trânsito, pegar Uber, pegar hotel para poder fazer uma reunião. E o que era mais incrível, que a gente criou clássicas frases que diziam o seguinte: essa reunião poderia ter sido um e-mail e tudo estaria resolvido. E agora com a pandemia, o que a gente tem observado também é que este Zoom, cara, poderia ter sido um áudio de WhatsApp, tinha poupado o meu tempo e o seu. Mas tudo bem, você está convencido, você está desesperado, mas você provavelmente está perdido por onde começar, porque você precisa liderar esse movimento de transformação digital do seu negócio, mas ao mesmo tempo você precisa mantê-lo vivo. E por onde você começa? Eu vou te dar o melhor conselho da vida por onde começar. Pelas pessoas a quais são o organismo vivo da sua empresa. Você vai precisar ter um protagonismo muito significativo e liderar essa mudança na sua empresa. E se você parar para pensar, nós estamos falando de indivíduos. É isso que compõe uma empresa, todo o nosso ecossistema de consumidores, de fornecedores, de colaboradores, da sociedade a qual você está inserido. E no final, observe também que os seus clientes, eles já estão transformados digitalmente e não é de hoje, já é muito tempo. E de repente o seu concorrente, ele pode ter se transformado digitalmente muito mais rápido do que você. Então a sua aceleração vai precisar ser muito significativa. Por isso, lidere, direcione, inspire a equipe do seu time, porque somente com o envolvimento dos tomadores de decisão que projetos como esse, que exigem muita mudança organizacional, vai conseguir ganhar corpo e velocidade que o momento precisa. E gestão de gente, o qual algumas pessoas chamam de RH, no departamento de RH e aquela coisa toda, passe a transformá-lo também, de forma que você possa reduzir o trabalho operacional desse setor, para que eles possam se dedicar mais a trabalhos mais estratégicos, de mensuração, de métricas, e cuidar principalmente da mente dessas pessoas. Que seus ganhos, sem dúvida nenhuma, eles vão ser muito significativos, começando pelas pessoas da sua empresa. Sem elas estarem motivadas, engajadas para poder participar e te ajudar nessa condução da transformação digital, não vai ajudar. Por isso, pense em ter uma jornada de trabalho muito mais divertida, independentemente de local e horário, caso seja o seu negócio, e tenha planos muito bem traçados. Tem muitas pessoas que têm medo de mudar isso por falta de processo, ou o uso de algumas metodologias que te ajudam para poder fazer isso. Vou citar 3 delas: OKR, Scrum e Kanban. E algumas pessoas juntam essas metodologias, fazem adaptação, e é necessário para se adaptar melhor ao seu negócio. Isso vai fazer com que você tenha um time muito engajado, muito satisfeito, a sua rotatividade provavelmente vai ser menor, e a produtividade, ela tende a ganhar. Então, comece a investir na automatização. Mesmo que seja uma coisa mais simples, vou te dar um exemplo, existe uma ferramenta chamada Zap. O Zap permite que você integre uma ferramenta com a outra com poucos cliques. Então, você pode automatizar uma planilha de Excel, por exemplo, para quando ela for alterada, automaticamente mandar um e-mail para alguma pessoa. Enfim, o céu é o limite de automatização
Com isso, você deixa algumas tarefas repetitivas para poder deixar o seu time focar em questões mais estratégicas, os quais vão trazer impactos muito relevantes para o seu financeiro, para o seu operacional, para o seu tático e para o seu estratégico. Eu queria trazer 4 palavras-chave para você guardar de tudo isso aqui. Alma, porque somente dedicação não vai ser suficiente. Protagonismo, para você liderar isso de frente, de coração e de mente aberta. De reinvenção, porque talvez o seu negócio precisa ter uma adaptação profunda. E se necessário for, pivote. Pense no modelo de negócio que possa fazer mais sentido. E a liderança, mais do que nunca, vai ser necessária para que o processo de transformação digital aconteça. E eu te pergunto, quando a sua começa? Portanto, não esqueça dessa fórmula. Guarde ela para sempre na sua empresa. P mais P é igual a R. Pessoas mais processos é igual resultados. Portanto, meus amigos, muito obrigado, que vocês consigam ter uma implementação responsável e acelerada, porque o tempo corre e precisa de você. Muito obrigado. Opa, Leandrinho, tá me vendo aí? Estamos de volta. Tô te vendo, beleza? Beleza, maravilha. Leandrinho, eu tenho alguns comentários e perguntas, mas antes eu vou fazer uma da galera aqui, certo? A Milena perguntou um negócio para você aqui. Olha só o que a Milena perguntou. Para quem está entrando no mercado de trabalho agora, que tipo de conhecimento prévio você acha importante trazer para dentro das empresas, já pensando nessas mudanças? E aí ela fala investimento em cursos principalmente. Eu vou deixar você responder, mas parte da resposta é minha, mas você pode continuar. Beleza. Olha, o mercado hoje, cada vez mais, ele exige das pessoas, nem é QI, cara, é QE, é o coeficiente emocional. A gente tem falado muito sobre soft skills, e essa pandemia trouxe a real necessidade de nós conseguirmos nos reinventar, um processo de reaprendizado muito significativo. Então, o principal conselho que eu daria, além do tecnês da área que você for entrar, independentemente de qual seja, de você fazer isso, não tem como fugir, mas você olhar para o outro lado, você olhar para soft skills, você olhar para habilidades como controle emocional, negociação, saber ter o processo de reaprendizado. Hoje vai ser muito necessário, porque as coisas estão mudando muito, muito rápido. Então, esse seria meu principal conselho e sugestão. Perfeito. Eu disse que, obviamente, eu quero responder junto, porque eu sou diretor educacional da Live. Claro. Então, eu trabalho e respiro educação em minha vida, Milena. Então, o negócio é o seguinte, eu acho que o Leandrinho falou uma parte super importante, e eu sou um cara muito polêmico em relação a soft skills e hard skills. Para quem não sabe o que é, bem simples, tá? Soft skills são aqueles comportamentais, que o Leandrinho comentou, e hard skills são as competências técnicas, tá? As comportamentais precisam ser desenvolvidas todos os dias, porque isso aprende com repetição, com habilidade, com comportamento constante. Então, para você aprender a negociar, tem que negociar várias vezes. Para você ter inteligência emocional, você tem que ir praticando e recebendo feedback. Peça muito feedback, estude, leia e comece a praticar. Mas eu sou polêmico, Leandrinho, porque eu acho que o curso... Isso é bom, isso é bom. O curso não trabalha os soft skills. Ele ensina a teoria, mas eu não consigo mudar, porque não é uma técnica. Eu preciso praticar o tempo todo. Então, minha recomendação e soft skills, procure no dia a dia, leia sobre o assunto, veja vídeo, veja um monte de coisa, trabalhe sobre isso, tá? E para os técnicos, a minha recomendação nesta sala aqui, obviamente, vai ser você se atualizar sobre digital no mundo. Para isso, você tem um monte de curso na live, inclusive, mas eu vou destacar um, Leandrinho, que eu já ia falar. A live, junto com a Digitalks, está lançando o MBA de Digital Business, onde a gente trabalha tudo que o Leandrinho comentou, exatamente tudo está lá dentro. E-commerce está, customer está, liderança está, implementação de sistema está, tecnologia está, tudo que o Leandrinho falou tem no MBA de Digital Business que a gente está lançando junto com a Digitalks. Então você tem, Milena, a possibilidade de fazer um MBA ou você fazer cursos de especializações, tá? Quando for os workshops, você pode fazer online hoje, que está até mais prático.
E aí, Leandrinho, só para a gente fechar a nossa discussão, fazendo gancho com a tua palestra, você falou de quem já estava estruturado sai na frente, isso aconteceu na live, porque nós já temos MBA presencial há 10 anos, só que a gente tem MBA online ao vivo, ou seja, só de forma remota, uma plataforma como se fosse o Zoom, a nossa é GoBrunch, mas tem lá, há mais de 4 anos. Então, para nós, quando migrou na pandemia, foi natural. Todos os professores já rodam, já tem material, tudo pronto. Para a gente foi natural. Sabe o que eu quero? E, inclusive, o nosso MBA de Digital Business, ele está sendo lançado 100% online, nem presencial tá. Ele está 100% online. Agora, sabe qual foi a curiosidade? Por que eu contei isso, Leandrinho? Porque a gente estava tão preparado, e você comentou de pessoas, né? Os nossos alunos não estavam preparados. O que eu quero dizer com isso? Quando deu lá em março, e a gente viu que ia ter a pandemia travar, uma semana depois do isolamento, o que nós fizemos? Migramos todo mundo do presencial para online. O que aconteceu? As primeiras 2 semanas foi o caos, os alunos reclamaram pra caramba. E eles começaram a reclamar, eu comprei presencial, eu não comprei online, eu não quero fazer. E a gente teve muita reclamação. O que nós tivemos que fazer? Travar o MBA e falar, galera, então, ao invés de março, a gente volta em maio, se tiver presencialmente livre, beleza, se não, em maio a gente volta online. E, obviamente, não abriu até hoje, certo? Em maio voltamos online no MBA. O que aconteceu, Leandrinho? Beleza, começou o quê? 90% dos alunos estão achando ótimo fazer online. Só que a zona de conforto. Cara, 70% reclamou. Porque a gente foi tão rápido que a galera achou que a gente estava sendo autoritário, impositivo, as pessoas não tinham caído o mindset. Então, olha como a pessoa é importante. Só das pessoas entenderem que ia ser isso, o MBA passou a ser bom. E até então, o MBA online que a gente migrou, não era legal a experiência. É muito louco. Por isso que pessoas, como você falou, é uma coisa importantíssima, né? E a gente voltou atrás da decisão, entendemos as pessoas, e hoje está rolando super legal lá com a gente. Uma coisa que foi bem interessante conosco aqui também, porque foram as metodologias que a gente faz uso delas, né? Então, a gente faz uso de Scrum, de Kanban, consequentemente, a gente tem Daily, obviamente, todos os dias, cada grupo com seus horários ali. Então, isso possibilitou estarmos em contato o tempo todo, mesmo em home office, e a gente conseguia perceber se as pessoas estavam bem, se não, como a gente poderia ajudar, o contato ele era constante. Eu tinha uma prática que essa semana me deu muita saudade dela, que era a seguinte: todos os dias, quando eu chegava na empresa, antes de eu começar a trabalhar, antes de eu tirar o notebook da mochila, eu cumprimentava um por um. Isso, eu também, um por um. Um por um, cara, um por um, fazia questão de fazer isso. Nós éramos 40 e poucas pessoas, depois eu sentava e tal. Cara, essa semana eu fui no Google Chats, que a gente utiliza aqui, e mandei um soquinho, né, uma cumprimentar assim para cada um e tal, para alguns, porque bateu a saudade, cara, de fazer aquele gesto, eu me sentia bem de chegar no ambiente de trabalho e cumprimentar cada um dos meus pares ali, isso, então, é um momento muito interessante, por isso que pessoas é extremamente importante, cuidar da inteligência emocional mais do que nunca vai fazer sentido, por quê? É triste, cara, você observar algumas pessoas aí saindo da faculdade, ficaram lá 4, 5 anos, chega no mercado, aí tem que ser polêmico ou muito sincero, cara, pode voltar para trás que tudo que você aprendeu não valeu de nada. Ou seja, você gastou 4, 5 anos da sua vida para nada. Então, esse processo de reaprendizado aí vai ser cada vez muito necessário. Aliás, Leandrinho, tem uma outra palavra que eu não canso de repetir já faz mais de 1 ano, que é o lifelong learning, né? Lifelong learning é uma outra palavra que está bem na moda e ela tem total sentido. Não é porque é moda, porque é hype falar lifelong learning. Mas, na verdade, o conceito de que a partir de agora o aprendizado é constante, é ao longo da vida inteira o aprendizado. Não tem mais espaço para você fazer um MBA na live. Acabou o MBA da live e falou, pô, show, agora 10 anos, 5 anos sem estudar. Não vai rolar. Eu estudo todo dia, cara. Todo dia eu estudo. Todo dia. Todo dia. E cada sábado também eu estudo, domingo leio muito. Modelo de ouvir. Vamos falar para a Milena. Cara, vai ouvir um podcast. Cara, tem um monte de podcast legal hoje.
vai ver, como você falou, vídeo no YouTube, vai ler um artigo, vai ler um blog, vai pegar um livro. É muita forma de aprendizado hoje em dia. Com certeza. Leandrinho, muito obrigado. Acho que o último destaque que eu quero dar aqui, que eu acho que vale muito a pena reforçar, que você falou do mobile first. Eu realmente vejo que 90% das empresas não caiu a ficha, inclusive eu na live. A gente já tá forte em app, mobile, tudo, mas eu ainda caio em discussão, às vezes, de falar, galera, fizemos o site. Falou, cara, mas primeiro não foi o app? E não foi... Ainda tem briga lá dentro. Só que eu tô vendo que tem muita empresa, 90%, que, cara, faz o site, fala, agora que eu tô com o site pronto, eu vou pensar em fazer ele funcionar responsivo no mobile, que depois eu vou pensar no app. Isso aí eu acho que você matou na veia, precisa mudar o mindset mesmo. E eu vou dar um conselho para as pessoas. Eu comecei um projeto chamado Básico é Avançado, juntamente com um amigo, Felipe Bazon, que vai palestrar hoje às 16 horas. E nessa primeira temporada nós temos falado sobre o WordPress SEO, toda quarta-feira, 19h19. Então a gente está falando, cara, dando dicas, insights assim poderosíssimos, alguns capazes de mudar da noite para o dia resultados orgânicos aí no seu site em 16 ou mais %, como tem acontecido com a gente. Sensacional. Vou pedir para minha galera ver, porque toda a live é em cima de WordPress. Então vou pedir para minha galera assistir lá. Vai ser fantástico. Leandrinho, um abraço, muito obrigado. Grande abraço, eu que agradeço. Boa sorte, fica com Deus. E bom dia para você e vamos curtir e aproveitar o resto do dia aí de palestra. Abraço, Leandrinho. Para nós todos. Um abraço, valeu!